E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova da Unesp e o assunto é MCU. Preste atenção comigo. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das rodas do carrinho. Muito bem, esse é o sistema de engrenagens, tá certo? A pergunta: nessas condições, quando o motor gira com frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e que as engrenagens B e D 24 dentes e que não há escorregamento entre elas e que a frequência do motor é 13,5 Hz, é correto afirmar que a frequência da roda FR em Hz é igual a quanto? Tudo bem? Vamos dar uma olhada? Parece um sistema bastante complicado, mas a ideia central dele é que você tem aqui uma transmissão de rotação, não é isso? Então aqui, por exemplo, a primeira polia, que é essa polia verde, ele indica aqui para você a palavra motor. Então ele está dizendo que o eixo do motor está ligado aí nessa engrenagem. Então, quando o motor começa a girar, então faz de conta que a minha caneta aqui é o eixo do motor. Então, quando o eixo começa a girar, aqui, ó, tá vendo? Começa a girar. Esse eixo do motor está ligado nessa polia verde. Então, quando o eixo do motor começa a girar, ela começa também a girar essa polia, ou melhor, essa engrenagem verde, tá bom? E quando essa engrenagem verde ela gira, ela impele a roda B, a engrenagem B, de girar também, e aí transmite essa rotação para C, de C transmite para D, e de D, finalmente, é transmitido para a roda. No final, ele vai dizer que nessa engrenagem D, o eixo dela também está ligado ao eixo da roda que vai girar, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, o que eu tenho que saber? Qual que é o pré-requisito, professor, que eu tenho que ter para resolver essa questão? Então vem cá, dá uma olhadinha comigo, ó. Então nós temos aqui um sistema de engrenagens, tá certo? E vamos lembrar umas coisas aqui bem importantes, tá bom? Então eu trago para você aqui, ó, para você lembrar comigo, sistemas de acoplamento. Então aqui nós temos 2 engrenagens, tá certo? E aqui do lado eu tenho 2 polias separadas, elas não estão em contato direto, mas você percebe que elas estão em contato aqui por uma correia. O que eu quero te mostrar, até para você lembrar da matéria, é que a mesma física que explica um sistema de 2 engrenagens também explica esse sistema aqui formado por 2 polias ligadas por uma correia. Você sabia disso? Pois é. Esses sistemas aqui, engrenagens e essas 2 polias ligadas por correia, a gente diz que são acoplamentos por contato. Seja contato direto, que é o caso da engrenagem, veja que essa engrenagem verde e essa laranja, elas estão em contato direto aqui pelos dentes, tá? E aqui também eu tenho um contato. Não é um contato direto, por exemplo, dessa roda A com essa roda B, mas é um contato indireto via quem? Via correia ou corrente dentada vermelha aqui, tá certo? Então, a mesma física que explica uma, explica a outra. Mas, professor, diz para mim, o que a física aí dessas engrenagens, né, vai me dizer? Então, eu vou pedir para você prestar atenção no seguinte: tem umas contas para fazer, só que você não precisa, tá? Nós vamos tentar entender isso, tá? Apenas com a prática, sem nenhuma continha, tá bom? Então, vem cá que eu vou te ajudar. Olha só, eu queria que você olhasse primeiramente para essas 2 aqui, ó, essas 2 polias A e B, tá? Que estão ligadas aqui por essa correia vermelha, tá certo? Eu queria que você imaginasse o seguinte, eu queria que você imaginasse
que a polia B, veja que ela tem um raio aqui, ele até coloca para você a medida aqui, tá vendo? Ó? Vamos supor que o raio dessa engrenagem B seja, por exemplo, 10 centímetros, tá? Vamos colocar aqui então, ó, o raio dela, 10 centímetros. Ah, legal, professor. É só um exemplo, né? Isso, é só um exemplo para você entender, tá? Agora, vamos supor que o raio da engrenagem A seja o dobro, tá bom? 20 centímetros, pode ser? Pode. Beleza, professor, entendi. Maravilha. Então, vamos lá. O que eu quero agora verificar é o giro, o giro da roda B e da roda A. Você lembra muito bem que quando eu tenho o giro de uma roda, a gente tem uma grandeza física associada chamada de frequência, não é isso? A frequência ela vai te dar o número de giros dessa roda. Evidentemente que quanto maior o número de giros, maior a frequência de rotação, tá certo? Então, eu queria que você agora pensasse o seguinte comigo. Ó, vamos imaginar então que essa roda A e a roda B, elas estão inicialmente em repouso. Aí, a roda B começa a girar. Então, por exemplo, eu pego o eixo do motor ali e acoplo nessa roda B. Na hora que o eixo do motor começar a girar, ela vai fazer, o eixo do motor vai fazer essa roda B girar também. E vamos supor que ela gira nesse sentido aqui. Então, se a roda B começa a girar nesse sentido, essa correia, né? A correia, ela corre, né? Correia corre. Então, essa correia gira para cá. E como essa correia está em contato com A, então na hora que essa correia começar a se movimentar, o que ela vai fazer? Ela vai também fazer a roda A girar junto, não é isso? Então aí de repente você vê a roda A girando e aí você nota o sistema como um todo girando. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou pedir para você mentalizar comigo uma ideia. Olha só, vamos imaginar que eu vou ficar olhando para as duas rodas A e B por um tempo. Imaginou isso? Então, ó, essas duas rodas estão na minha frente, a pequenininha e a grandona, tá? Então, eu vou fazer assim, deixa rolar 5 segundos. Podia ser 10, podia ser 20, tá? Mas vamos pensar assim, eu vou observar essas duas rodas por 5 segundos, tá? Então, vamos lá. Ó, deixa rolar 5 segundos aqui. Eu vou olhar a roda B girando e a roda A. Eu te pergunto, nesse tempo de 5 segundos, as duas rodas giram, mas eu te pergunto, qual é a roda que vai girar mais vezes? A pequenininha, que é a B, ou a grandona, que é a A? Ah, professor, evidentemente que é a pequenininha, porque como a volta da pequenininha é menor, ela vai dar muito mais giros do que a maior. Então, professor, por exemplo, ó, como a roda A ela é grandona, ó, quando a roda A for dar uma volta assim, ó, nossa, ó, professor, ela demora para dar uma volta, né? Completa essa roda A. A roda B já deu várias voltas. Então você concorda comigo que a roda B gira muito mais? Sim, ela é pequenininha, né? A pequenininha gira muito mais, professor. Pois é. Agora, vamos fazer comigo uma intuição. Ó, o raio de B é a metade do raio de A. Né? A roda A ela é o dobro do raio de B. Tá certo, professor, entendi. Agora, pensa comigo o seguinte. Você concorda que a roda A ela vai demorar muito mais tempo para completar uma volta do que a roda B? Você arrisca dizer para mim quanto tempo mais? Ah, professor, peraí. Se o raio da roda A é o dobro do raio da roda B, então quer dizer que quando essa roda aqui A completar uma volta, essa aqui, professor, eu acho que ela vai dar 2 voltas, porque o raio dela é o dobro. Porque essa grandona aqui é mais lerdona, né, professor? Ó, enquanto essa aqui dá uma volta, essa aqui vai dar 2. Porque o raio da pequenininha é metade da grandona. Exatamente. Então, o que a gente pode falar? Olha que interessante. Por exemplo, se eu disser para você que a frequência da roda B, vamos chutar um valor aqui, ó. Vamos supor que a frequência da roda B seja 90 RPM. Lembra que RPM quer dizer rotações por minuto, tá? Eu te pergunto assim, qual seria então a frequência de giro da roda A? Ah, professor, vai ser metade, porque a pequenininha, ela dá muito mais voltas do que a grandona. Quantas vezes mais, professor? 2 vezes mais. Por quê? Porque ela é 2 vezes menor. A pequenininha, sendo 2 vezes menor de raio, ela gira 2 vezes mais do que a grandona. Por isso, professor, que se a roda B dá 90 voltas em 1 minuto, a A ela demora mais, então ela vai dar menos voltas.
Quanto menos, professor? A metade. Então, a rotação dela, a frequência de rotação dela, será 45 RPM. Olha que interessante. Você percebe uma relação importante. Ah, professor, eu noto que existe uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o raio da roda, quer dizer, ela demora mais para dar uma volta, então ela vai dar menos giros. Quer dizer, se o raio de A é o dobro do raio de B, então a frequência dessa roda A, dessa grandona, vai ser a metade, né, professor? Pois é, essa é a ideia. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Tá. E aí, quando você olha para essas duas engrenagens, vai rolar a mesma coisa. Então, veja, quando essa engrenagem A aqui começar a girar, ó, o que vai acontecer? Ó, vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Quando essa engrenagem A começar a girar, o que vai acontecer? Ó, a roda B ela vai girar junto, né, professor? Então, a roda B, a engrenagem B vai girar nesse sentido aqui, né, professor? Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Vamos supor que aqui você tem o seguinte, ó. Veja que aqui eu tenho um raio dessa roda A verde aqui, que é um raio RA, tá certo? E a roda B, ela tem um raio aqui RB também. Então, o que você pode falar? Ah, professor, como a roda A é menor, ela dá muito mais giros do que a roda B, que é a maior. Tá? Por exemplo, então, se você também afirmar aqui, professor, que o raio da roda A é 10 centímetros e o raio da roda B, por exemplo, é 20 centímetros, o que eu posso falar? Como aquela engrenagem B é grandona, ela demora mais para dar uma volta. Quantas vezes mais? 2 vezes mais, não é isso, professor? Então, se a frequência de A for, por exemplo, vamos colocar um valor aqui, ó, 50 RPM, quanto que vai ser, então, a frequência de B? Nossa, professor, ela demora mais para completar uma volta, então ela demora 2 vezes mais, então ela vai dar menos giros, né, professor? Pois é, então a frequência dela vai ser a metade, então, por exemplo, 25 RPM, tá certo? Essa é a ideia. Tudo bem, então? Então, o que você deve guardar? Qual que é o pré-requisito para fazer essa questão da Unesp? Em se tratando de engrenagens, tá? Ou aqui, quando eu tenho duas polias ligadas por correia, a roda pequena, ela dá muito mais giro, né? A frequência dela é maior. Quer dizer, se aumenta o raio, diminui a frequência, tá certo? Legal até aí? Tranquilo? Bacana. Agora, dentro da matéria de acoplamentos, a gente tem um outro tipo de transmissão de rotação. É o caso quando você tem, por exemplo, duas polias. Então, aqui nesse desenho, eu trago para você uma polia, vou chamar de polia A amarela, e uma vermelha aqui, tá vendo essa polia vermelha? Vou chamá-la de B, tá bom? Duas polias A e B, tá legal? Bacana. Então, qual que é a diferença agora? Veja que essa polia A e essa polia B, elas estão ligadas ao mesmo eixo. Esse eixo cinza aqui, tá vendo? A gente fala que são duas polias ligadas ao mesmo eixo, eixo comum. Tá, mas e daí, professor? O que eu tenho que saber? Legal. Vamos imaginar que inicialmente as rodas A e B estão paradas, tá bom? E aí, gente, quando esse eixo começar a girar, então, por exemplo, ó, imagina que eu vou pegar esse eixo aqui e vou ligar a saída de um motor. Então, na hora que o motor começar a girar, ele vai fazer esse eixo girar. Gente, como a roda amarela, a grandona, e a vermelha pequena estão ali, pode ver que elas estão coladas, elas estão soldadas ali no eixo. Então, quando esse eixo começar a girar, mesmo que a roda A e a roda B não queiram girar, elas são obrigadas a girar junto. Porque o eixo faz ela girar junto. Veja, imagina que a minha caneta é o eixo, tá? E a minha mão fechada aqui é a roda. Na hora que essa caneta girar, veja, a minha roda, a minha mão, melhor dizendo, ela tem que girar junto, cara. Ó, na hora que eu começar a girar a caneta, ó, isso, a minha mão também gira junto. Ah, professor, então peraí. Então, esse eixo aqui, professor, ele tem uma frequência de rotação, não tem? Tem uma frequência de rotação. Vamos supor que a frequência de rotação desse eixo, ó, frequência do eixo, seja, por exemplo, vamos colocar uma rotação aqui de 20 RPM, 20 rotações por minuto, pode ser? Pode. Professor, então peraí, se o eixo começa a girar, tanto a roda vermelha, olha lá, como a roda amarela são obrigadas a girarem juntas. Ah, professor, quer dizer, se o eixo tem uma rotação de 20 RPM,
A roda A e a roda B também vão girar com a mesma frequência, professor? Exatamente. A frequência de A é igual à frequência de B, que é igual à frequência do eixo, que é 20 RPM, por exemplo. Então, quando a gente tem polias, várias polias ligadas no mesmo eixo, o que acontece? Todas elas vão girar com a mesma frequência. Não importa se uma é pequena e a outra é grandona, porque o eixo é que comanda, né? Então, como elas estão soldadas no eixo, não importa se ela é pequenininha ou se é grandona, o eixo começa a girar, as duas giram juntas. Tranquila a ideia? Beleza? Então, é isso que eu tenho que saber de pré-requisito para fazer essa questão da Unesp. Tá legal? Então, você guardou para mim? Quando eu perceber, professor, então, quando eu tenho duas polias ligadas no mesmo eixo, o que vai acontecer? A frequência das rodas que estão ligadas nesse mesmo eixo são iguais, tá certo? Não importa o tamanho. Agora, e quando eu tenho duas engrenagens aqui, professor, por exemplo, né? Aí você lembra, a pequenininha, ela faz o que mesmo? Isso, ela gira muito mais do que a grandona, na proporção inversa do raio, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em prática essas ideias agora no problema? Então vem cá, olha só, agora que você tem uma ideia, vai ficar mais fácil, tá? Olha só então, dá uma olhada. Então vamos voltar aqui ao problema, tá? O que ele dizia? Então só coletando alguns dados lá do enunciado, a gente tem uma coisa aqui, tá? Olha só, ele vai dizer, por exemplo, que as engrenagens A e C possuem um certo número de dentes, ó, por exemplo. A engrenagem A e C, as pequenininhas, elas têm 8 dentes. Então, a verde e a vermelha, pode ver do mesmo tamanho, né? Tem 8 dentes, certo? E as maiores, que são a B e a D, elas têm 24 dentes, tá certo? Uma coisa que eu não falei ali, mas dá tempo de falar, é que aqui, olha, você percebe uma coisa. Quando você tem o acoplamento entre duas engrenagens, para você conseguir ter esse acoplamento, você percebe que o tamanho dos dentes aqui, pode ver, olha o tamanho de um dente verde aqui e olha o tamanho do dente laranja. Eles são iguais. E tem que ser assim, né? Para poder dar o acoplamento. Não daria certo eu pegar, por exemplo, uma engrenagem que tem um dente largo, grande, com uma engrenagem que tem dente pequeno. Não vai engrenar, né? Não vai encaixar, tá certo? Então, aqui no caso, essas engrenagens, elas têm o mesmo tamanho, né? A largura do dente da roda laranja, por exemplo, aqui, ó, tem a mesma largura do dente da roda verde, tá bom? Tá, então, mas professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quanto maior o raio, tá? Maior o raio da engrenagem, maior também é o número de dentes. Como assim, professor? Por exemplo, tá vendo essa engrenagem B aqui? Eu disse para você que ela tem 20 centímetros de raio, tá certo? E a A tem 10. Se, por exemplo, a roda B tem, vamos supor que ela tem 80 dentes, eu estou dando esse valor só para você pensar comigo, tá? Então, se ele afirmasse que a engrenagem B tem 80 dentes, eu te pergunto assim, quantos dentes teria a engrenagem A, sabendo que o raio dela é metade? Ah, professor, vai ser a metade também do número de dentes. Pois é. Então, se a engrenagem B tem 80 dentes, a engrenagem A teria 40 dentes. É proporcional ao raio, tá bom? Beleza? Por que você está falando dos dentes, professor? Porque no texto ele não fala dos raios das engrenagens, você percebeu? Ele fala do número de dentes, tá bom? Beleza? Então tá, entendi, professor. Beleza, então vamos lá. Então, eu vou marcar aqui para você, ó. Então, eu tenho aqui a engrenagem A. Ela tem, no caso aqui, 8 dentes. Então, ó, número de dentes de A, vou chamar de NA, 8 dentes, tá bom? Vamos colocar aqui, 8 dentes. A C também tem 8 dentes. Eu vou deixar marcado aqui, então, NA, 8 dentes. NC, 8 dentes também. Já B e D, lá, número de dentes da roda B, que é igual ao número de dentes da roda D, 24 dentes, tá bom? Beleza, joia, joia. Agora, vamos lá, vamos começar a fazer o problema, tá? Então, ele falou que tem um motor aqui, ó, e ele fala que a frequência do motor é 13,5 Hz. Lembra que Hz quer dizer rotações por segundo, tá bom? Então, imagina um motor que gira 13 vezes e meia a cada segundo, tá? Essa é a frequência de giro do motor. Como ele falou que o motor, o eixo do motor está ligado nessa engrenagem verde,
Então, na hora que o motor girar com 13,5 Hz, essa engrenagem verde gira junto com ele. Então, eu posso dizer já que a frequência da roda A é quanto? Isso, 13,5 Hz. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Então, agora, para a gente resolver, eu vou organizar dessa forma aqui. Eu vou organizar numa tabela para você visualizar mais fácil. Veja só. Eu vou organizar assim, ó. Eu vou colocar então aqui, ó, A, engrenagem B, engrenagem C e engrenagem D. Eu vou construir uma tabela assim, ó. A, B, C e D, tá bom? Beleza. Aqui são as engrenagens que nós temos. Agora eu vou fazer uma outra coluna em que nós teremos o número de dentes, tá? É um dado importante, né? Porque o número de dentes tem a ver com o tamanho do raio, a gente falou isso aquela hora. E um outro dado importante é a frequência dessas rodas, tá? Então são as 3 variáveis que eu preciso aí, né? No caso as duas, né? O número de dentes e a frequência de cada engrenagem. Beleza, professor, maravilha. Então vamos fazer aqui, ó. Olha só então agora. Aí eu vou anotar aqui para você. Vamos lá. A engrenagem A, quantos dentes ela tem? 8, né? Marca para mim aqui, 8 dentes, ó, 8 dentes. B, a B tem 24, marca para mim, 24 dentes. Legal, professor. A C, de novo, 8 dentes, joia. E a D, 24 dentes, joia. O que mais que eu sei? Bom, eu sei que a frequência do motor é 13,5 Hz. Como o motor está ligado, ele é solidário à roda A, então a frequência de giro da roda A, veja que ele até indica aqui por FM, tá? Então é 13,5 Hz também. Então você vai deixar para mim aqui nessa coluna a frequência de A, 13,5 Hz. Tá legal? Entendi, professor. Beleza. Agora vamos lá. Qual que é a ideia? A pergunta é: determine a frequência FR. O que é FR mesmo, professor? FR é a frequência da roda que ele vai ligar aqui no eixo da última polia azul. Então veja, como a roda do carrinho está ligada ao eixo da polia D, então achar a frequência da roda é achar quem? A frequência de giro da roda D, tá bom? Então, da mesma forma que a frequência do motor é igual à frequência de A, porque o motor está ligado em A, então, como a roda está ligada ao eixo da roda D, da engrenagem D, então achar a frequência da roda é achar a frequência da engrenagem D. Veja, como é que eu vou obter a frequência da roda D? O que você está vendo ali comigo? Você está vendo que tem uma rotação que começa aqui na engrenagem verde, depois ela é transmitida para onde? Para a engrenagem B, que é transmitida depois para quem? Para a engrenagem C, vermelha, e finalmente é transmitida para quem? Para a engrenagem D. Então veja que a minha rotação tem um caminho aí, ela vai de A até D. Entendeu? Então vamos lá por partes. Bom, como a roda A começa a girar, vamos começar por ela. Então agora eu pergunto para você assim: a roda A, ela está em contato direto com quem? Com a engrenagem B. Pode ver, ó, a verde, que é a A, e a amarela, que é B, são duas engrenagens. Ah, professor, peraí. A e B são duas engrenagens? Então, professor, fala para mim. Isso que você mostrou para mim aqui, professor, ó, quando eu tenho duas engrenagens, é o que está acontecendo com A e B? Exatamente. Então, você vai fazer o seguinte, nesse momento, você vai pensar aqui na engrenagem A, que é a pequenininha, tá bom? E na engrenagem B, que é essa maior aqui, ó. Ah, são duas engrenagens, são duas engrenagens, ó. Ah, professor, peraí. Quando eu tenho duas engrenagens, a pequenininha dá muito mais giros que a grandona? Exatamente. Pensa nessa ideia, então. Ah, peraí, professor. Peraí, acho que eu já sei. Se o número de dentes da roda A é 8 e a roda B tem 24, ela é grandona. Ah, professor, a grandona, ela gira muito menos. Então eu te pergunto, quantas vezes menos?
Como é que eu vou saber quantas vezes menos? É só você olhar a proporção aqui do número de dentes. Então veja o que aconteceu. A e B é o quê? A e B são o quê? É um sistema de engrenagens. Toda vez que eu tenho um sistema de engrenagens, como é que eu penso mesmo? A grandona vai dar menos giros? Espera aí, se a roda B ela é 3 vezes maior, porque 24 é o triplo de 8, então qual vai ser a frequência dela? 3 vezes menor. Então é só você pegar 13,5, que é a frequência de A, e dividir por quanto? Por 3. Ela vai girar 3 vezes menos, porque ela é 3 vezes maior, professor. Pois é. Quanto que dá 13,5 dividido por 3? Se você fizer essa conta, dá 4 Hz e meio. Ah, entendi, professor. Que bacana. É lógico, né, professor? A roda B é o triplo do tamanho, ela vai girar menos, quantas vezes menos? 3 vezes menos. Puta, legal, professor, bacana, joia. Agora, ó, preste atenção. Lembra que a gente quer chegar na rotação de D, né? Ó, eu já tô na B. Olha que legal. Então eu sei que a roda B, ó, a engrenagem B, ela tem uma frequência de 4,5 Hz. Legal, professor. O que eu faço agora? Agora eu vejo que a engrenagem B amarela, ela está ligada com quem? Com a vermelha. Isso. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Que tipo de acoplamento você está enxergando entre a roda B e a roda C? Ah, professor, peraí. Ele falou no texto, eu vou até confirmar, professor, eu lembro disso. Lá no texto, ele fala assim, ó, olha só, aqui ele falou assim, é, sendo que, ó, aqui, professor, essa passagem, ó, B e C são duas engrenagens que estão presas a um segundo eixo. Ah, entendi, professor. Ó, esse eixo aqui que você está pintando agora para mim aqui, professor, tá vendo esse eixo que você está pintando de azul aqui na tela? Isso. Então, esse eixo aqui é o eixo comum, né, professor, da engrenagem C e da engrenagem B? Exatamente. Só para você ter uma ideia, é que aqui você está olhando de frente, né? A engrenagem B e C. Se você olhar meio de lado assim, o que você vai enxergar? Você vai enxergar um negócio igual esse aqui, ó. Olha que interessante. Não é verdade? Ó, vou até desenhar para você aqui para você entender bem, ó. B e C é como se fosse assim, ó. Eu vou tentar. Eu sou péssimo desenhista, mas vou tentar colocar para você aqui, ó. É como se fosse assim, ó. A engrenagem B, pessoal, é essa daqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho para você ver, ó. Tá vendo? Ó, é como se isso aqui fosse a engrenagem B, tá? Ó, legal. E aí, esse esse eixo aqui que eu pintei de azul, esse azul água para você aqui, ó, é esse eixo aqui, ó. Olha lá, olha que legal, ó. Ah, é verdade, professor, ó. É como se tivesse um eixo, esse olhar meio de lado assim, né? Isso, ó. E aí, ó, a polia vermelha é como se ela tivesse aqui assim, ó. Ah, entendi, professor, ó. Isso, ó, uma em cima da outra, né? Eixo comum, né? Isso, exatamente, ó. É como se esse eixo aqui atravessasse as duas, assim, ó. Esse eixo aqui, ó. Eu sou um péssimo desenhista, tá? Mas eu acho que eu consegui fazer você enxergar essa ideia, não foi? Tudo bem? Tranquilo? Se eu não conseguir, deixa aí nos comentários depois, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ah, então é isso, né, professor? B e C são polias ligadas ao mesmo eixo. Igual esse desenho mais bonito aqui que você fez, né, professor? Pois é, isso aqui eu não fiz, mas eu peguei da internet. Ah, entendi, professor. Então, B e C são o quê? Duas polias ligadas ao mesmo eixo. E o que acontece mesmo quando você tem duas engrenagens ligadas no mesmo eixo? Professor, as frequências vão ser iguais. Então, olha que interessante. Vou fazer assim para você aqui, ó. Tá vendo aqui B e C? Eu vou puxar uma flecha aqui e vou te perguntar: que tipo de acoplamento a gente tem entre B e C? Anota aí, ó. É eixo comum. Isso. É eixo comum, né, professor? É mesmo eixo. Ah, tá. E aí, professor, quando é eixo comum, não importa se uma é grande e a outra é pequena, elas vão ter a mesma frequência. Então, professor, como eu sei que a frequência de B é 4,5, qual vai ser então a frequência de C, professor? 4,5 também. Ah, porque é o mesmo eixo, né? Exatamente. Então é igual a frequência. Entendi, professor. Quer dizer então que a frequência de giro da roda C é 4,5? Estamos chegando, hein, professor?
Olha lá, nós partimos da engrenagem verde, chegamos na frequência da roda C. Pois é. Agora, responda para mim. Que tipo de acoplamento você tem entre a engrenagem C vermelha e a azul, a engrenagem azul grandona aqui? Ah, professor, são duas engrenagens em contato, né? Cai nesse caso aqui, professor, ó, exatamente. Quando eu tenho duas engrenagens, a pequenininha e a grandona, quem que gira mais mesmo? A pequenininha. A pequenininha dá muito mais giros do que a grandona. Ah, professor, então agora eu vou responder para você, professor. Ó, tranquilo, ó. Então, professor, acabei de ver que C e D é um sisteminha de duas engrenagens. E sempre que eu tenho um sistema de duas engrenagens, eu penso no tamanho do raio ou do número de dentes. Ó, professor, a azul, ela é muito maior, então ela vai dar menos giros. Eu pergunto para você, quantas vezes maior é o raio da engrenagem D, ou o número de dentes? Está aqui, professor, ó, 3 vezes maior, de 8 para 24. Se ela é 3 vezes maior, ela vai girar o quê? 3 vezes menos. A frequência dela vai ser 3 vezes menor. Então, se a frequência de C é 4,5, a de D vai ser o quê? 4,5 dividido por 3, 3 vezes menor. Quanto que vai dar isso? 1,5 Hz. Ah, entendi, professor. Quer dizer que essa engrenagem D, ela vai ter uma frequência de 1,5 Hz? Exatamente. E qual vai ser a frequência da roda? Veja, como a roda ela vai ser ligada nesse eixo aqui, ó, tem um eixo saindo aqui, então quando a engrenagem D girar com 1,5, o eixo dela vai rodar junto com ela, com 1,5 também, e essa rotação passa para a roda. Tá legal? Então, resposta: a frequência da roda é igual à frequência de D, que é 1,5 Hz. Então, a alternativa correta é a letra A. Olha que questão bonitinha essa da Unesp, tá? Que você faz usando esse raciocínio, tá bom? Beleza? Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, passa lá para o seu amigo, bacana? E eu desejo a todos vocês bons estudos, tá certo? Grande abraço, até mais.